e teve mais de 1 bilhão de pessoas assistindo. Quem é esse personagem? Coringa é o principal personagem de todo o filme, mas vive a triste realidade de ter a sua existência negada desde a infância. Fase onde ele deveria aprender a absorver e desenvolver sentimentos e emoções de maneira feliz e, por conseguinte, aprender a expressar-se e a socializar-se no mundo. Abandono, desespero, esquecimento, infelizmente, fizeram parte da vida dele. Referência da figura paterna? Não teve. Já que o abandono aqui da figura paterna é tanto da versão do pai rico como da versão do pai biológico e desconhecido. Sabemos a importância do papel da mãe na vida de qualquer um de nós, inclusive na vida de um menino. E principalmente nós, da psicanálise, sabemos o quanto é importante a mãe para o menino. A mãe doente impediu o desenvolvimento de Arthur, tanto tratando sempre como uma criança. A mãe, infelizmente, era frustrada e projetava no filho a felicidade que nunca alcançou. Por que a gente tem certeza disso? Por causa do apelido dele. Presente em toda a sua vida. Isso já é uma cobrança, onde o Coringa expressa constantemente a necessidade interior de idealizar uma felicidade eterna. Por isso que é tão importante, né, gente, os sentimentos e as emoções para o caminho da gente, né? A gente sabe que nem sempre vamos viver a felicidade eterna. O filme Divertidamente nos prova isso, quando os demais sentimentos e emoções são importantes, inclusive a tristeza, na nossa eterna caminhada em busca da individualização. Mesmo assim, o seu zelo pelas pessoas que demonstram por ele certo amor, ele valoriza muito. Vocês perceberam o cuidado que ele tinha ali com a mãe dele quando dava o banho nela, né? O exemplo disso é essas cenas de cuidado que ele levava comida na cama, né? E o cuidado com o amigo dele também, que ele comprovou na cena do que ele matou o outro colega de trabalho e poupou a vida do anão. E, inclusive, até naquela cena, ele sai, dá um beijo na testa desse amigo dele, que é em sinal de respeito, e sai. Então, a fantasia vivida pela mãe do Coringa é herdada por ele, onde ele idealiza o que seria uma mulher boa para ele, que é quando ele vê a vizinha. O Coringa torna-se a sombra da sociedade moderna, sem empatia, egoísta, consumista, fria, sem importância. Infelizmente, somos vistos pelo que possuímos ou pelo que oferecemos, por cargos ou por status sociais. Aqui está a razão do sucesso estrondoso do filme, porque muita gente se reconheceu ali. Ou não, né? Ou não. Infelizmente, a nossa sociedade, isso a nível mundial, tá, gente? Não estou falando de Brasil, não. Vive de aparência. Consome de forma desenfreada, precisa de uma fantasia nas redes sociais, mostrando uma felicidade que por muitas vezes não existe. Assistindo ao filme, todos são tocados, ou de uma forma positiva, realizando uma reflexão sobre como estão levando a vida, ou de uma forma negativa, não gostando do filme, por exemplo. Outro sinal evidente na comoção do filme é a importância da família. A base familiar na formação da nossa personalidade, a importância da verdade sempre presente, a gente percebe o quanto o Coringa ficou desnorteado ao descobrir as verdades sobre si mesmo e principalmente sobre a sua mãe. Coringa não veio para mostrar a todos nós que nós precisamos nos conhecer profundamente. Todos nós, não importa a escala, o status, o lugar que representamos, não importa o que seja, nós necessitamos de autoconhecimento. Precisamos mergulhar no nosso eu. Aqui eu enfatizo a importância da psicoterapia, que no filme acontecia com a assistente social. No caso, lá ele foi abandonado pela assistente social, né? Não teve mais continuidade, questão de governo, e ele parou. E todos nós precisamos, a nossa sociedade precisa, é uma questão de evolução, é uma questão evidente, a nossa jornada pelo caminho da individuação, é necessário que a gente esteja em contato com o nosso eu mais íntimo. Tá? Para a gente fazer um resumão rápido assim do filme, só para a gente entender mais ou menos o que aconteceu, ele é apresentado com Arthur Fleck, que é um homem que vive em Gotham City, uma cidade com diversos problemas sociais,
que trabalha como palhaço. Tem um sonho de ser vivido, de ser um grande comediante. Entretanto, Arthur tem muitos problemas psicológicos, como a depressão, além de uma doença que faz com que ele ria freneticamente, mesmo quando não há motivos. Assim, este é o cenário: um homem de meia idade, com uma mãe doente, que busca sobreviver trabalhando como um palhaço em uma agência que aparenta não remunerá-lo muito bem. Além disso, ele faz acompanhamento psicológico com o serviço social da cidade, que, por falta de verba, avisa que, infelizmente, não poderá mais continuar com o trabalho. Por isso, o homem perde o acesso aos medicamentos, que ajudavam a amenizar os sintomas de suas doenças, além de perder também os encontros com assistente social. Isso o afeta muito, já que sem os remédios e sem assistente, não há nada que ele possa fazer para se tratar. O trabalho dele é como palhaço, naquela empresa onde ele trabalha como comediante. Ele atuava nas ruas, anunciando peças de circo, além de outros pequenos trabalhos, por exemplo, no hospital infantil. Um dia, quando ele trabalhava em um cartaz na rua de Gotham City, um grupo de adolescentes o ataca e o violenta. Por conta disso, um amigo dele dá a ele uma arma. Em posse da arma, no futuro, Coringa vai trabalhar no hospital infantil e no meio da apresentação a arma cai, assustando todo mundo que está ali. Isso resulta em sua demissão. Então, atualizando o cenário, agora ele, além de um homem com problema de saúde, cuidando da mãe doente, é desempregado, o que só piora a situação dele. A mãe dele, no início do filme, é apresentada como uma mulher debilitada e doente. Por isso, o filho alimenta, dá banho, cuida, etc. Ao longo do filme, são mostradas cenas da mãe de Arthur escrevendo cartas endereçadas ao Sr. Wayne, pai do futuro Batman. Essas cartas são sigilosas e um dia Arthur pega uma e lê. Nela está escrito que ele é o filho do Sr. Wayne, logo o irmão do Bruce. Essas informações fazem com que Arthur fique conturbado e procure o homem que ele acredita ser o seu pai. Porém, ao ser confrontado, Wayne afirma que isso é uma mentira e que a mãe de Arthur inventou tudo aquilo, porque a sua mente era doente. Então, não havia sido abordada nenhuma doença mental por parte da mãe do futuro Coringa. Com essas informações, Frick busca descobrir a ficha psiquiátrica da sua mãe e acaba descobrindo o pior. Os segredos guardados por sua mãe. Ao roubar a ficha psiquiátrica dela, o Coringa descobre que, na verdade, sua mãe vive um surto psicótico e que a sua história é bem diferente do que ele acredita. Então, começa a história dele. Nos documentos ainda constam alguma notícia de que todas as fotos do menino que afirmavam que sua mãe deixava nos namorados da época maltratassem ele. O menino foi encontrado amarrado em um radiador, dentre outras violências físicas e psicológicas. Frick pode até não lembrar dessas informações, mas certamente elas ficam gravadas em seu inconsciente e causam os problemas que hoje são vistos em sua personalidade. Isso aqui para nós é bem bacana, porque hoje ele vive toda essa questão por conta de um trauma ali no passado, enquanto criança ainda. Então a gente vê que a nossa vida adulta traz consequências do que a gente viveu ali na infância. Muitos foram os maus tratos sofridos por ele, e sua mãe, por suas condições psicológicas, não via isso como um problema e achava que seu filho estava sempre feliz. Daí a questão do apelido, né? Que ela chamava ele de Happy o tempo todo. Nesse momento do filme, dá a entender que a doença do riso está presente na vida do Coringa desde a sua infância. Quando que ele se transforma mesmo em Coringa? Quando que ele percebe, né, esse lado mal dele? No mesmo dia em que ele é demitido. Ele presenteia uma mulher sendo assediada dentro do metrô e por 3 funcionários da empresa de Whey. Por conta da sua doença, ele não consegue parar de rir descontroladamente, e os homens começam a maltratá-lo e a espancá-lo. Em um surto, Arthur mata os 3 homens com tiros. Neste momento, ele se sente bem. Ele não se sente bem, tão pouco feliz com as mortes. Entretanto, após descobrir as mentiras da sua mãe, ele entra em surto. E após a sua mãe ir para o hospital, ele a mata e se liberta, começando assim a se transformar no verdadeiro Coringa. Depois desse fato, ele sente como se não houvesse salvação para ele e começa a agir com completa irresponsabilidade. A gente pode chamar isso de vingança? Será? Depois de uma cena do seu show de stand-up viralizar, o Coringa é convidado para participar de um programa de humor em que ele acompanha e era fã. Entretanto, o apresentador o convida apenas para zombar da sua vida. Assim, depois de assassinar a sua mãe, ele vai até a sua casa e se prepara para o show.
Neste momento, ele pinta seu cabelo de verde e se transforma mais ainda na figura do Coringa. Enquanto ele se arruma, o homem que trabalhava com ele e que deu a arma para ele aparece. E o Coringa, num episódio de ódio e vingança, ataca este homem com diversos tiros. Mesmo já tendo matado, ele continua atirando. E ele foi naquela cena onde ele poupa o amigo dele, o irmão, né? O Coringa nem demonstra a intenção de matá-lo. Assim fica evidente que o personagem agiu contra sua mãe e contra o colega de trabalho, por vingança. A gente vê que o motivo de toda essa ira dele é uma vingança. Fazendo uma análise mais psicanalítica do filme, para Freud, no inconsciente, são recalcadas todas as memórias que, de um jeito ou de outro, nos fazem sofrer. Assim como um mecanismo de defesa, nossa mente nos esconde essas informações. No filme, o Coringa só começa a ter lembranças de sua infância quando ele é confrontado com as imagens das notícias. Ou seja, antes disso, ele não tinha acesso a nenhum desses fatos, mesmo tendo acontecido com ele. Além disso, ele não se lembrava nem de ter sido adotado, mesmo como uma adoção feita tardiamente. Então, ele foi adotado, ele já era crescidinho, ele poderia lembrar, mas ele recalcou isso, a mente dele guardou. Por conta dos seus problemas psiquiátricos, o id, o ego e o superego do Coringa não estão em um bom alinhamento, o que faz com que ele pratique ações muito mal vistas pela sociedade, chegando, inclusive, a cometer homicídios. Ou seja, com o filme, a gente pode perceber que há muitos fatos que moldam o homem, e dentre eles, a família e o meio social são muito importantes. A gente estava começando a bater esse papinho ali no começo do cinema, né? A sociedade, o lugar em que a pessoa vive, todos temos um pouco o lado bom, o lado ruim, então tudo isso influencia para a gente se tornar uma pessoa mal, uma pessoa boa, ou uma pessoa que venha cometer assassinatos, ou uma pessoa que venha roubar, tudo isso tem um porquê ali no fundo, tá? A pobreza extrema, os surtos psicóticos da sua mãe e os fatos ocorridos na vida de Arthur fizeram com que ele se transformasse no Coringa, uma pessoa fria e violenta. Além disso, o sofrimento psíquico pelo qual o personagem passa a vida toda, não sabendo quem ele é, não sabendo quem é o pai, sofrendo com crises de riso, fazem com que ele não tenha uma boa rede de apoio, vivendo enclausurado no mundo da mãe. Assim, todo o conjunto de fatores veio criar o que a gente conheceu como esse filme fantástico, que é um Coringa. Um personagem que marcou a todos, mas que no fundo, fala um pouquinho de cada um de nós, guardadas as proporções, é lógico, não temos aqui nenhum assassino, mas fala um pouquinho de cada um de nós, né? Eu vou tirar o finalzinho aqui da apresentação para a gente continuar batendo um papo. Deixa eu minimizar aqui. Parou a apresentação, pessoal? Sim. Olá, estão me vendo? Estão me ouvindo? Parou. Uhum. Parou? Legal. Sim. Ufa! Que filme, né? Convido vocês a abrir o microfone, falar o que pensaram, o que sentiram, o que perceberam do filme. Convido o Sandro para falar, para fazer um convite a vocês abrirem o microfone. Eu vou pedir para o Sandro trazer a percepção dele aqui, que eu tenho certeza que vai fomentar aí a cabeça de todo mundo e a gente vai vir cheio de novas ideias. Sandro, querido. Abre seu microfone, Sam. Não está abrindo? Não está abrindo. Faz mal. Vai abrir daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal. Quem quer fazer uma troca, quem quer falar o que achou? Rodrigo levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. O chat vai ficar fechado, viu, pessoal? Vamos trocar aqui no falatório mesmo. Boa noite, gente. Tudo bem? Ô, Dani, eu queria pegar alguns pontos do filme. Acho que nós vamos debater bastante sobre o personagem, mas alguns detalhes que me chamaram muita atenção. Primeiro que eu acho que o filme ele é contado pelo Coringa, de certa forma que algumas coisas podem representar a fantasia da cabeça dele. Um exemplo claro aí vem das próprias mortes dos três personagens, onde ele não tem ninguém presente no trem, ao momento que ele está matando, naquele momento da libertação dele, né? Então acho que também imaginar que cenas podem ser fantasiosas ali, eu acho que é bem interessante, né? Da gente imaginar os sonhos, como Freud nos diz, né? Logo no começo, quando ele apresenta a placa, né, que depois ele vai ser espancado pelos jovens, a placa em português diz, né, tudo deve ir embora.
Então, ele está sofrendo, mas que tudo deveria ir embora, que era uma grande liquidação da empresa que ele está promovendo. E talvez a beleza da música Smile, do Charlie Chaplin, que também era um palhaço, né? Onde a música diz, né? Sorria mesmo que seu coração esteja doendo. Então, aí a presença do simbólico, do significante para ele, de sempre estar sorrindo, das sensações, né? Metáforas, metonímias presentes. Então, acho que a imagem do Coringa dentro de Lacan, dentro da psicanálise, é gritante, né? Sim. Eu acho que vale a pena esse comentário, tá? Bacana, muito legal você trazer a questão da fantasia, Rô, bem isso mesmo. Tem, em alguns momentos a gente percebe, inclusive, como fuga, né? Bacana. Deixa eu ver a ordem aqui, Denise e André, mas deixa eu ver só quem que está na ordem aqui. André, pode falar, querido. Bom, boa noite a todos também. Minha observação vai ser uma observação leiga, afinal de contas estou começando agora, mas realmente é um filme intrigante e um dos aspectos, Rodrigo fez uma ponderação em relação ao surto psicótico, e é importante que a gente lembre que ele também fazia uso de medicamentos, se eu não me engano, 7 medicamentos, e um dos aspectos, a interação medicamentosa, se não bem controlada, ela também gera surtos psicóticos, as pessoas começam a enxergar cenas, enxergar pessoas inexistentes, então esse é um ponto importante. E a libertação, a meu ver, do personagem, foi exatamente porque ele não encontrava o respeito social, as pessoas não o respeitavam como indivíduo, até mesmo pela própria possibilidade, né, dessa epilepsia que ele tinha, acho que é gelástica, né, que é essa epilepsia do riso o tempo todo, mas, de qualquer forma, ele encontrou no ato da violência, no tiro, na agressão física, a sua libertação. Ou seja, se você não consegue o respeito, você consegue o medo. Então, o medo ele é um substituto daquilo que seria o respeito social. E ele passa a conviver bem com essa nova sensação. Ele, como acontece no nosso cotidiano, né, muitas pessoas, quando elas não têm a competência, né, elas impõem o medo, porque o medo faz com que ninguém se aproxime, e isso cria um certo falso respeito, né, ou falsa aceitabilidade social. Sim. Então, assim, esse é um ponto, depois eu comento outros. Muito bacana isso que você trouxe, André. Se a gente for, lógico, lembra no finalzinho quando eu falei isso, esse filme mexe porque fala de todos nós. Lógico que nós aqui sabemos que não tem aqui nenhum serial killer, mas tem pessoas que têm um lado ruim, como todo mundo, e tem dia que a gente está mais para o lado ruim, tem ações nossas que são um pouco mais agressivas, muitas vezes a gente toma uma atitude um pouco mais rude, um pouco mais agressiva, depois a gente percebe que não é legal, mas isso que o André falou é bacana, porque guardadas as proporções, trazendo para uma proporção bem menor, essa questão do medo e do respeito acontece muito entre pais e filhos. Muitos pais que querem impor respeito aos filhos através de medo, bater, gritar, deixar o filho com medo. Só que ele cai numa situação muito ruim, porque um dia esse filho vai crescer. Um dia esse filho vai crescer e ele vai perder o medo. E aí ele vai enfrentar esse pai. O respeito é para toda a vida. Criança, adolescente, jovem, adulto. Mas nessa colocação do André faz muito sentido. Ele percebeu que atacando as pessoas, matando as pessoas, pondo medo nas pessoas, ele era visto com respeito. Denise, querida, pode falar. O que o André falou, além disso, o que me chamou a atenção, como eu falei, eu tentei assistir o filme 2 vezes, eu não consegui chegar ao final do filme, e na segunda vez o que eu vi que me causava mais era a risada. Então, aí eu fui atrás de estudar o que era a risada, que é um tipo de convulsão diferente, justamente pela epilepsia, como o André falou, gelástica, né? É um tipo de convulsão, né? E que existem algumas outras formas raras desse tipo de manifestação descontrolada que a pessoa tem. E então foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque normalmente na epilepsia, a convulsão, você tem um remédio que você consegue controlar isso.
E ele tomava a medicação, mas ele não tinha controle, mesmo tomando a medicação. Então, assim, talvez o que tenha mais me gerado incômodo no filme foi o descontrole do controle que tentavam ter. Quer dizer, mesmo tentando controlar na terapia e nos remédios, ele não estava controlado, mesmo. Né? Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, Denise. Ele até estava conseguindo manter um pouco ali quando ele estava indo para as sessões e quando ele estava sendo medicado. O negócio virou mesmo o jogo, a hora que a assistente social disse que não ia mais poder atender, por questão ali de governo, e aí ele perdeu as sessões, perdeu os remédios, era o que mantinha ele ali naquela, entre aspas, normalidade, né? Porque já não era uma normalidade, mas pelo menos conseguia conter aquele lado agressivo, aquele lado mais perigoso dele, né? Que ele acaba colocando para fora. Eu não sei se o que mais me incomodava, porque, assim, às vezes, quando você vê um tipo de injustiça, vamos colocar assim, você tem uma empatia com o injustiçado, um pouco de pena, alguma coisa mais ou menos por aí. Mas em nenhum momento do filme eu tive a sensação de empatia e de pena. Em nenhum momento. Mesmo dele ter uma doença, etc e tal, entende? Não sei se... Eu ainda não consegui entender o que causou em mim esse filme. Porque eu não consegui terminar de assistir. Bacana. Bacana. É legal a gente refletir, né? A gente ver o que foi, por que né, porque a gente não conseguiu, em que parte que foi que a gente ficou mais incomodado. Né? É interessante a gente fazer esse movimento, né? Porque fala muito da gente mesmo, né? Obrigada, Denise. André, você quer falar de novo, querido? Fica à vontade. Sua mão estava levantada. Não? Esqueci de abrir. Eu falei que se quiser deixar as pessoas falarem primeiro, eu falo depois. Bom. Vamos lá, quem que é o próximo aqui para falar? Deixa eu ver. Abrir a fichinha aqui. Aline. Obrigada, André. Oi, Aline, abre seu microfone, querido. Olá, boa noite. Bom, boa noite. Diferente da Denise, eu gostei muito do filme, eu me identifiquei bastante com o filme. Algumas frases me marcaram muito, e desde o início, quando há comparação das pessoas com animais, isso me deixou muito balançada. Nossa, e realmente, às vezes, aliás, em determinadas situações, a gente percebe que algumas pessoas são tratadas realmente como animais. Infelizmente. Algumas pessoas são vistas como não detentoras de direitos, e isso as coloca de uma forma bem subalterna em relação à sociedade. E ele coloca, né, que a sociedade é ruim, que todo mundo é ruim. Ele diz isso, né? Todo mundo é ruim. Todo mundo é péssimo, no caso, foi o termo que ele usou. E tem uma hora que o suposto pai, ele dá uma entrevista na TV e ele diz que as pessoas da cidade estão reclamando como palhaços porque elas não conseguiram se dar bem na vida, não conseguiram ser bem-sucedidas. Outra coisa que, assim, dá muita discussão, dá muito pano para manga. Algo também que me marcou demais, ainda não consigo fazer a análise, assim, a junção com a psicanálise, porque eu estou começando agora, então eu parto mais um pouquinho para o lado sociológico, que é a minha formação. Algo que me marcou também bastante foi, depois de todas as, digamos, crises que o levaram a cometer crimes, ele dançava. Não sei se era uma forma de tirar o peso, uma forma, não sei dizer o que era, mas me marcou bastante o fato dele dançar. Porque quando a gente pensa em dançar, dançar é como uma forma de arte. Então, matar para ele é uma forma de arte? Não sei.
é a questão da sociedade realmente abandonar os doentes, os ditos doentes mentais. Aí a gente pode ver pelo histórico daquele chamado manicômio de Barbacena, eu acho que é isso, em que pessoas eram tratadas como animais, né? E a questão também do tratamento de pessoas com patologias dentro de casa, da não internação, dessa tentativa de socializar dentro da família, na sociedade, né? E é algo que muita gente não vê com bons olhos, que as pessoas estranham, porque as ditas doenças, patologias, né, mentais, elas podem até assustar determinadas pessoas. E assustam realmente, né? Se você ver uma pessoa em crise, dependendo da situação, ela vai te causar um pouco de medo, né? E outra frase que me marcou, e eu penso que eu vou ter que, como futura, né, profissional, eu acho que é algo que eu tenho que pensar sempre, foi quando ele disse para a assistente social: você nunca me ouviu? E aí, imagina se alguém diz isso para mim: você nunca me ouviu. Né? E também, outra coisa que ele fala: eu nem sabia que eu existia. Né? Realmente, quem é ele diante de todo esse turbilhão dessas coisas? Não dá para saber realmente. Acho que foi o Rodrigo que colocou. Será que ele está imaginando que ele matou aquelas pessoas? Assim como ele imaginou a namorada? Então, né? E uma frase também lá no final do filme: eu não tenho mais nada a perder, nada mais me machuca. Que foi algo que doeu muito, doeu pra caramba. Bom, eu acho que eram essas colocações o que mais me chamou a atenção. Eu gosto muito de filmes que são mais ligados para esse lado psicológico, nada analítico, e esse filme me fez lembrar dadas as devidas proporções, de um livro do Machado de Assis, da Capitu, acho que vocês conhecem, que o Bentinho acusa o tempo todo que a Capitu o traiu. Mas a gente nunca soube realmente. A possibilidade de ela ter traído? Será? Então, eu acho que também o Bentinho precisa ser analisado. Era isso, gente. Sim. Obrigada, querida. De fato, todos nós precisamos de análise, né? Essa é a grande verdade. Todos nós precisamos. Posso pegar, agora que meu microfone voltou, posso pegar Oi, Sandro, que bom, pode. Vamos lá. Pessoal, boa noite, desculpa aí pela falha do microfone, internet, tecnologias, essas coisas. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas, assim, o que a Aline trouxe é muito legal, assim, do ponto de vista sociológico. O filme tem toda a estrutura psicopatológica que precisa ser observada, a Dani está falando sobre isso, tudo. Eu acho que a gente deve continuar, mas eu queria pegar só um pequeno gancho da Aline relacionado a sofrimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se vocês têm contato, como que se vocês sabem como funcionam as coisas lá, mas eles têm uma estrutura muito focada no desenvolvimento do farmacológico. Então, assim, quanto mais remédios forem indicados, melhor. Eles não têm essa dinâmica que a gente tenta colocar de ir para uma análise, fazer um acompanhamento semanal, que sejam 2 vezes por semana, etc. O que eles puderem resolver com remédio, eles vão tentar resolver. É importante que vocês tenham essa visualização. Se vocês pensarem bem, quantos filmes americanos vocês viram que tem uma dinâmica de alguém fazendo terapia, por exemplo? Mas em comparação, quantos filmes vocês viram de pessoas tomando remédio?
Então é importante a gente olhar para essa perspectiva do que a Aline está trazendo em relação ao sofrimento, porque tem muito a ver com essa sensação que o filme traz de não pertencimento. Que é isso que narra desde o começo da trajetória dele, desde quando ele é criança, ele não se sente em nenhum lugar, ele não se pertence. Ele Sim. não está ali de forma alguma, ele não faz parte de nada. Tudo que ele tentou falhou, tudo que ele tentou foi fracasso. E daí a gente tem essa sociedade que coloca em cima da gente um peso enorme de você estar numa determinada idade e já estar numa faculdade e já ter tudo resolvido e já ter tudo feito. E isso adoece as pessoas assim num ponto muito complexo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão ver tudo isso em análise. É mais comum do que parece a pessoa chegar e falar assim, eu não sei porque estou aqui, eu sei que eu atingi um monte de coisas na minha vida, ou não atingi nada, e eu não consegui chegar em nenhum lugar. E esse lugar, essa falta desse não pertencimento, ela é expressa de uma maneira que eu nunca vi num outro filme, assim, americano principalmente. É a síntese de uma relação de fracasso, mesmo você obtendo sucesso. Então, quando a gente fala do personagem principal, quando ele fala, eu não fui para nenhum lugar, quem sou eu? Mas você pega um Thomas Wayne que está numa estrutura muito mais alta social, e as falas dele relacionadas às pessoas são só palhaços, são meros joguetes. Assim, até onde foi? Que ser humanos são esses que permeiam a nossa sociedade, sabe? Então, eu achei muito legal o que a Aline trouxe, porque a gente tem que pensar dessa maneira também, até quando a sociedade nos adoece com uma sociedade de performance o tempo todo. Quem somos nós? Quem é o nosso desejo? Para onde a gente vai olhar? Será que esse desejo é nosso? Será que isso que a gente está olhando, ele vai ser resolvido simplesmente tomando remédio de uma forma em que a gente fique numb para não olhar para nada do que a gente queira? Até que ponto a análise é importante nisso? A análise é fundamental, porque dentro do set analítico é isso que a gente vai fazer, essa desconstrução, esse olhar novo, com muita paciência, com uma escuta especializada, com uma escuta profissional, e assim, vocês vão ver essa condição o tempo todo. E uma coisa impressionante assim que eu vi no filme, que destacando um pouquinho a respeito do que a Aline falou também, é que o tempo todo eu fiquei olhando a construção da segunda tópica ali. Sabe? Ego tá desse jeito, superego tá desse jeito agora. Sabe? A gente fica, né? É uma dança ali. De até onde ele vai suportar. Até o ponto que o id toma conta e fala, vamos embora. Agora sou eu. Eu vou fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser. Então, olhar essa dimensão também de colocar como as coisas funcionam dentro do filme é fantástica. E vou deixar uma pequena provocação para a gente elaborar aqui também, se der tempo, sabe? Dentro do aspecto psicanalítico, apesar de ser uma patologia colocada no filme, será que a risada não é um sintoma? Muito bem feita a provocação. Quem acha que é? Vou dar sequência nas mãozinhas levantadas aqui e a gente volta a essa questão antes do final. Excelente, Sandra. Obrigada, querida. Tati Rausch, pode falar. Pessoal, eu já tinha assistido esse filme quando lançou e tal. Aí eu olhei e falei, vamos comentar, vou invadir a praia lá também. Eu me identifico bastante com o filme do Coringa, porque as pessoas têm uma tentativa de patologizar o comportamento e querer consertar os humanos. E eu, tipo, na minha vida eu sofri muito bullying, né? E eu tive realmente essa vontade de matar, assim. Quando eu virei adulta, o meu desejo era trucidar essas pessoas. Trucidar mesmo. Porque, para mim, quando uma pessoa faz uma maldade com outro ser humano, ela deixa de ser humana e deixa de ser até bicho, porque bicho tem sentimento. A pessoa vira uma coisa, um nada. Só que o que eu fiz? Eu me vinguei de outra maneira. Tipo, essa coisa de devorar as pessoas, a minha coisa oral, essa vingança, eu devoro as pessoas no meu meio profissional. Eu aproveitei isso para meu benefício, para eu crescer. E também utilizo o escárnio. Tipo, dessas pessoas que me sacanearam, só a posição da vida delas hoje com relação a mim já é o próprio deboche.
E eu consegui crescer na vida me aceitando totalmente quando eu aceitei a minha vontade de vingança, porque não existe um bem e um mal, quem coloca isso é a religião. Quando você transforma as coisas que constituem o teu ser, os pontos positivos e negativos ao teu favor, é aí que o ser humano decola na vida. Então, o Coringa ali, ele não soube direcionar essa energia, que todos temos, né? Eu me culpei muitos anos, porque, você não tem empatia, tem que perdoar quem fez mal, blá, blá, blá. E eu pensando, que se lasque, sabe? Se eu pudesse, eu rasgava a pessoa, entendeu? Não tava nem aí. Quando eu aceitei isso, eu converti ao meu favor e decolei. Hoje eu continuo devorando as pessoas que merecem, mas eu devoro ao meu favor, estando por cima delas. Então, isso também despertou um desejo de poder possível, porque lá fora, no mundo, é uma selva, tá? O ser humano, ele só é bonitinho, comportado, porque existem leis. Se não tivessem leis, estava todo mundo na época neandertal ainda, só a gente vê o que acontece quando abre uma guerra, né? Então, eu entro assim, como um apelo para não patologizar e julgar as pessoas e compreender e amá-las como são, porque, por exemplo, podia ter dado muito errado, né? Podia estar presa. E deu certo. Ô, Tati, como que você coloca isso no... também. Sim. E como que você dá nome para isso? Que você acabou de falar. Eu acho que é o narcisismo. Não seria uma sublimação? Tá, do mecanismo? Sim, é uma sublimação, é um deslocamento. Sublimático é pegar a caca e transformar em algo bom, né? A caca. Mas sempre sobra um novis fora de ruim também, porque até, tipo, no meio empresarial, quando eu devoro concorrências, quando eu devoro o mercado, alguém também perde, entende? Eu notei que na vida, assim, ó, a conta nunca tem como sair só ganha-ganha, sabe? Alguém sempre perde um pouco e eu pensei, eu não vou perder. Então aí veio o meu narcisismo ali na frente. Uhum. Eu também abracei, coitado, vou fazer o quê também? Uhum. Mas tadinho do Coringa, entendam ele, né? Ele não fez análise. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Ribamar. Cadê o Ribamar? Pode abrir o microfone. Eu ia falar... Oi, boa noite. Boa noite. O que eu ia falar mais é na linha do Sandro aí, ele já falou. Bom, eu acho que é um dos sintomas. O riso é um dos sintomas. A dança é uma tentativa de sublimação. Ser um comediante também é uma tentativa de sublimação. Mas o que eu mais gostei foi... eu falo... Quando os remédios acabou, ele contestou a mulher lá, e ela retrucou e disse, eu falo. Porque ele sempre falou, mas ninguém... As pessoas ouviam, mas era superficial, não levava a sério. Nunca foi levado a sério o Coringa. Quando ele realmente transformou em ato aquilo que não dava mais para suportar, teria que vir à tona de qualquer forma. Se tivesse continuando os remédios fazendo análise, talvez não teria chegado em ato. Aí o Coringa começou a ser visto. Exato. Tem até plateia. Ganhou até fãs, né? Fãs. Sim. Agora, o que eu gostaria de vocês aí comentassem um pouco mais era sobre a questão da constituição da subjetividade e o sistema como um dos grandes reforços da castração e o superego estatal como um dos mais poderosos que pode existir. Alguém que está mais adiantado do que eu. Era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada, Ribamar. Você
deixou alguma pergunta para nós? Eu não entendi, e fiquei tentando entender a sua pergunta, não consegui entender, mas depois a gente chama você para perguntar novamente, tá bem? Tá, André, ok. chegou sua vez de novo, querido, pode falar. Bom, eu acho que a minha pergunta agora ficou bem simplória. Na verdade, eu queria chamar a atenção para 2 pontos, né? Volto, inclusive, ao ponto inicial que o Rodrigo tinha colocado. Eu acho que o diretor, ele, de forma proposital, ele colocou uma série de eventos neste filme em que você confronta se é real ou se é parte de um surto psicótico. Inclusive, relacionado à própria mãe do ator principal, né, do Coringa, porque, de fato, ela, pela própria idade, ela apresenta um quadro demencial, inclusive ele cuida dela, mas se nós pegarmos a figura do Thomas Wayne, ele é a pessoa que tem o recurso, ele tem o dinheiro, ele manda na sociedade. Então, qualquer alteração, inclusive no laudo médico, poderia ser feito com base num recurso. Então, o laudo que a gente não sabe se ele de fato teve acesso ou se foi uma outra ilusão, mas aquilo poderia ter sido construído. Tanto é que no momento em que ele já se transforma em Coringa, próximo ou pré-ida ao evento lá da TV, ele, diante do espelho, ele puxa uma fotografia da mãe e atrás tem um bilhete, inclusive assinado como Thomas Wayne, TW. Então, isso depois dele já ter possivelmente assassinado a mãe, né, eliminado a mãe no hospital. Então, isso tudo mexe com a cabeça. Mais cedo, antes de começar os comentários, alguém, eu não me recordo mais quem, comentou sobre o Batman, né, entre aspas, o herói. Se nós observarmos durante o filme, o Bruce Wayne aparece já com uma criança altamente destoada pela própria idade, né, uma figura estática, praticamente sem vida. Ele observa uma violência feita diante do portão e é uma criança que não se mexe, é uma criança que não evade, ela não grita, ela não corre, é aquela estrutura totalmente estática. Antes de ocorrer a morte dos pais, que foi exatamente o símbolo, né, da criação do Batman, do trauma. Então, na verdade, desde a infância, a gente já observa o Bruce Wayne dentro desse filme como um coadjuvante, talvez até como um reflexo do que o pai tem sido, não aparece a mãe, mas do que o pai tem sido para a sociedade. Então, assim, esse é um outro ponto. E talvez a provocação do Sandro também é muito interessante, da questão da risada, porque a risada, do ponto de vista psicológico, ela é, de fato, um reflexo, muitas vezes, do nervosismo, da opressão. Então, a gente tem essas crises, isso é justificável, inclusive em momentos completamente distintos, mas, obviamente, pode ter o quadro patológico, não apenas da epilepsia elástica, mas qualquer tumor, por exemplo, na região frontal, parietal, ele pode gerar esse tipo de espasmo, né? Mas é uma provocação interessante, porque ele exatamente vivia isso e não dá para a gente saber. E o filme é muito complexo. Eu acho que é nessa linha. A gente nunca sabe o que é real, o que é imaginário e até que ponto a gente pode ter essa percepção como espectador. Mas eu acho que era isso, por enquanto. Bacana, nossa, muito legal mesmo. E, de fato, né, a gente percebe aquela figura, parece que totalmente comandada pelo pai, né? Quando ele chega no portão, o Bruce, né? Que ele chega no portão, aquele menino, exatamente como você falou, é uma criança diferente das outras, apático, né? Aquela criança que você percebe que tem ali um reflexo do pai, não aparece a mãe, mas a gente sabe, né? A história traz essa questão do pai, né? Então a gente percebe isso mesmo, essa diferença, e ele pouco se importa ali com aquela agressão que ele vê no portão. E realmente esse filme traz um reflexo de várias óticas diferentes que a gente tem da sociedade, né? Das pessoas do nível social mais elevado, onde o pai dele está naquele evento e que ele entra e que ele percebe ali que ele não está num lugar onde ele está bem vestido, onde ele seria bem aceito, né? Depois a sociedade ali fora,
né, aquela briga toda, aquela discussão toda, as pessoas entendendo o Coringa, entendendo o lado dele, inclusive colocando máscaras de palhaço para apoiá-lo. Então, a gente vê aquele movimento ali todo da sociedade, né? Natália, pode falar. Obrigada, André. Natália. Oi, boa noite a todos, tudo bom? Ei, Natália. Tudo ótimo. Eu queria pôr um pouquinho da minha visão do filme. Eu também sou leiga, né? Tô começando agora o curso. Mas o filme, eu adorei o filme, já tinha assistido outros filmes do Batman. E o que eu gosto, assim, o que eu gostei é esse lado sombrio, que eles exacerbam bastante esse lado sombrio, né? Da sociedade. Tudo é muito sombrio, todo mundo tem uma doença, né? Eu reparei isso no filme, todo mundo é muito frio. Quando ele tá brincando com a criança lá no começo do filme, que eles estão no ônibus, ele tá brincando com a criança, a mãe já vem com 10 pedras na mão, né? Ele tá só brincando com a criança ali, ele não mostrou absolutamente nada de psicopatia, nem nada. Ela já você tá enchendo o saco, fica na tua, e ele começa a ter um ataque de riso. Então, o que o Sandro perguntou ali, se a risada é um sintoma, na minha opinião, é um sintoma. Porque, na verdade, o que eu observei do filme é que ele tem, em vários momentos, uma fuga pela felicidade, né? Desculpa. Ele busca essa felicidade em vários momentos do filme, né? Ele faz a terapia, ele busca ajuda, ele toma remédio, ele cuida da mãe, ele tenta ser uma pessoa boa. Por quê? Porque o que eu entendo é assim, a mãe dele sempre vira para ele, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz. Até entendo que, por um lado, talvez dela de culpa, né, da vida inteira ter feito ele passar por tudo que ele passou, né? Então ele impõe a felicidade na marra para ele, você tem que ser feliz. Só que quando ele olha ao redor, não tem felicidade, as pessoas não são felizes, né? Então ele tem esses ataques de riso, talvez como uma maneira de extravasar essa necessidade, talvez de felicidade, uma maneira muito leiga de explicar, né? Mas ele tem essa necessidade de exteriorizar isso, né? Então ele tem esses ataques de riso. Claro que pode ser alguma coisa de um trauma, realmente, né? Que ele teve na cabeça, como foi falado, né? Quando criança, por causa das agressões, né? Mas eu acho que é um sintoma dele, né? Que uma das coisas que me marcou é que ele, muitas vezes ele falou para a terapeuta dele, eu só queria ser mais feliz, ou eu só queria não sentir o que eu sinto, né? Então ele busca essa felicidade. Daí o que eu entendo é o seguinte, ele não consegue, óbvio, né? Ao redor dele é tudo muito prejudicado, né? Ele não tem estrutura familiar, não tem uma sociedade equilibrada, não tem nenhum apoio de uma pessoa, né? Então, o que ele faz? Ele, com o tempo, e ainda mais vai descobrindo que a pessoa que ele talvez idolatrava que fosse a mãe, não corresponde. E aí, descobrindo a mentira, né? Enfim, ele extravasa o Coringa e ele acaba realizando o sonho dele, na minha opinião, né? Que ele se tornou um grande comediante, né? Só que do lado ruim, né? Porque ele faz tudo como se fosse um grande espetáculo. Ele dança, ele extravasa, ele se pinta, né? Ele tem aquela roupa que chama a atenção de todo mundo, né? Então, ele acaba se portando como um artista. Então, no final das contas, ele acaba realizando o sonho dele, né? Da maneira mais errada possível, né? Mas ele acaba realizando o sonho de ser um grande artista, né? Essa foi mais ou menos a minha visão do filme. Muito legal, Natália. Muito legal a sua percepção. Obrigada, querida. Imagina. Abraão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, minha fala é rápida, vou tentar ser breve, tá? Pessoal, eu fiz uma análise, tentei, né, fazer uma análise desse filme de duas vertentes, né? Principalmente a questão que foi muito falada aí, a social, ela pesa muito, né? Então a gente presencia uma sociedade bem dividida, só em duas classes, parece que a classe média ela é ocultada ali. Existe ali ricos e pobres, e dentro daquela característica do filme, da tradição, vou dizer assim, do Coringa, né? Ele é um Coringa totalmente diferente dos outros, porque os Coringas anteriores, eles tinham uma característica mais voltada àquela psicopatia ou sociopatia, ou eles eram, de certa forma, tinham mesmo um peso mais criminoso. Esse filme agora me fez questionar algumas coisas, principalmente a questão do crime, né? A partir do viés, inclusive foi falado, acredito, pelo Rodrigo, não sei se foi o que falou, acredito que foi que falou,
da perspectiva da visão, né, da perspectiva do Coringa. O filme é a partir da perspectiva do Coringa. Então, ali, você tem... eu só gostaria de lançar algumas questões, né, que me incomodaram, a respeito, por exemplo, dos homicídios, porque eu fiquei com dúvida em relação aquele pensamento do Coringa, né? O que seria ali o homicídio para ele, porque ele entende que matou, ele compreende que ele tipificou um crime ali, né? Só que ele é um construto social, ele na verdade é fruto daquela sociedade bem discriminatória, bem dividida entre ricos e pobres, e a partir da execução, né, dos 3 cidadãos lá do metrô, na verdade, isso repercute na aprovação social do imaginário coletivo. Então, os pobres, em sua maioria, acaba aclamando que apareça esse homicida, né? Porque ele matou, na verdade, foram 3 filhos de pessoas ricas, né, abastadas da sociedade. Então, não se tratava ali nem de classe média ou dessa estrutura dividida como nós temos hoje, né, ainda classe A, B, C, D. Hoje, né, hoje tá pior ainda com a pandemia, a gente parece que está afunilando cada vez mais, né, está agravando mais as crises, né, em termos de problemas sociais, né, ricos e pobres. E o filme ele perpassa muito nesse contexto. Na verdade, o Coringa ele é o fruto dessa sociedade, né, perversa, dessa sociedade dividida. E ele tem aquela característica centrada, quando a análise é individual, né, focada mais fora o social, o que está lá fora, o que está externo ao Coringa, mas a parte da análise que eu consegui constituir do Coringa é que os homicídios, na verdade, a primeira questão é se realmente ali foi maldade, foi uma questão assim de querer praticar o mal, né? Essa é uma questão. Por quê? Porque a característica central que eu consegui perceber ali, ele, por exemplo, ele acompanhava a vizinha em determinados trajetos da vida dele, e, na verdade, só ele via aquilo, né? Isso é revelado lá no final. Então, ele não tinha, na verdade, nenhuma amizade, ele não tinha ninguém, era só ele e a mãe, era uma pessoa isolada socialmente, uma pessoa completamente arredia do convívio social. A única pessoa que fazia parte desse convívio era a terapeuta, que ela também é um fator determinante para a análise do que ocorre dentro da mente do Coringa. Então, a partir do momento que ela enviesa o comportamento da própria sociedade, que é dividida, né, ela também se coloca no lugar da divisão. Então, ela trata ele muito friamente, não escuta o que ele fala, né, ele consegue perceber isso, né, no filme. E aquele profissional frio, aquele profissional que cumpre apenas o rito, ele, na verdade, está do lado do poder, ele está do lado ali do Estado, do poder, ou de quem detém ali aquele comportamento burocrático que tanto faz ele estar ali presente ou não, ela só quer cumprir aquele rito e é aquilo que importa, e ele não importa, ele não interessa, né? Ele se torna mais uma vez invisível, mesmo dentro de um processo, né? Aí fazendo assim essa construção, né, dessa engenharia social que percorre o filme, o Coringa, na verdade, ele tem mais traços de uma pessoa esquizofrênica do que de um assassino, homicida, perverso, né? Ele tem mais essa característica centrada na emotividade, naqueles que ele vai proteger porque gostam dele, e esse gostar atribui-se ao desejo de ser amado, né, ao desejo de estar junto, de ser aprovado, do que os outros que a própria sociedade já coloca. Então, a engenharia social dessa divisão de Gotham City, né, lá fica claramente o comportamento social frio, né, dessa classe, vou dizer assim, da classe rica em relação à classe pobre, né. No final do filme, me remeteu uma questão interessante, foi pensar sobre
a constituição do falo. Aí eu gostaria de pedir auxílio dos professores, quem puder, ou quem quiser comentar sobre isso, tá? O único momento que eu vi ele ser curado da castração, vou dizer assim, de aparecer o falo representativo, o falo simbólico ali. Você pode levar isso para o Freud, você pode levar para o Lacan, como queiram, os dois são diferentes, mas, enfim, falando de Freud, o falo, quando aparece ali em termos de resolução de castração, né? No final do filme, quando ele é aclamado pela sociedade, né? Existe uma frenese social, um quebra-quebra na cidade, aprovando o que ele fez, né? De homicídio, que ele matou ao vivo aquele apresentador de TV, né? E ele é resgatado de dentro do carro da polícia pela própria população. E dentro do carro da polícia, ele não revidou aos policiais, ele não fez nenhum xingamento, ele não tratou ninguém mal, ele não fez o que dentro da engenharia social a gente poderia, vou dizer assim, classificar como um comportamento marginal ou marginalizado, ou uma pessoa que ficou à margem da sociedade e ali teve que ser algemado e teve que... Não, ali foi um problema, né, psicológico, de ordem psicológica, em que o traço, é aí que eu gostaria da contribuição de quem puder comentar, o traço de um esquizofrênico, de uma pessoa que tem oscilações de comportamento, e tem também a questão da afetividade, né? Por exemplo, ele vai procurar o pai porque ele precisa ser amado pelo pai, né? E existe ali um processo de castração infantil. Quando ele se ergue do carro, no final do filme, aclamado pela sociedade, né, pela parte pobre da sociedade, ali ele tem a castração resolvida, porque ele consegue ver, se vocês analisarem os olhos dele, passa por toda a sociedade que está lá dizendo para ele levantar e gritando e aclamando ele. Então, ali eu vejo como um problema de castração, talvez até parcialmente ou totalmente resolvida, pelo menos para aquele momento, né? E ali ele como... Só que esse Coringa, pessoal, desculpa aí a minha análise, mas ele é um Coringa totalmente diferente da proposta dos quadrinhos, da proposta do início, né, quando foi criado. Quem conhece o personagem, né, geralmente ele é assassino mesmo, ele pratica maldade, e uma pessoa que não tem, assim, necessariamente um padrão, né, da esquizofrenia ou de uma patologia nesse nível, né, nem afetividade, né? E o que é mais grave é que esse Coringa mostra muita afetividade, tá? Ele quer matar não por matar, digamos, mas para na verdade, excluir a dor, aquilo que prejudica ele, porque esse é o comportamento social, essa é a própria engenharia social que colocou isso. Então, ele quer matar estas pessoas que agrediram ele, né? E quer proteger justamente aquelas pessoas que ele tem por desejo, aquelas que trazem, né, que correspondem a um amor, a um comportamento amoroso ali, que ele possa expressar. Pessoal, é isso, me desculpem aí, e quem puder contribuir com a análise, eu agradeço, tá? Posso fazer uma parte da fala do Abraão, que foi muito legal, muito rica, mas que rende aqui umas 3 horas de conversa, é muito bom. Abraão, fecha seu microfone, por favor, só um minutinho, Sandro. Aí, pronto, por favor. Começar meio que pelo final, que eu acho que é interessante até para trazer para o debate. Mas quando a gente está falando do falo, por exemplo, que você traz no final, ele conseguiu o falo, vamos dizer assim, provocações hoje. Será que ele não se tornou falo? De quem? Quando? Como? Então ele atingiu aquilo, o desejo dele foi construído, o falo está ali. Mas ele talvez não tenha se tornado falo? Queria linkar isso com uma provocação do Ribamar dentro de uma pergunta, que ele fez uma conexão muito interessante de castração, superego e Estado. E eu
não sei se tem alguém da T13 aqui, da minha turma lá, eu sempre tento trazer alguma coisa do social, mas é sempre um debate muito intenso, é sempre muita coisa para ser discutido, sabe? E quando a gente fala de castração, se a gente olhar bastante para Freud, tem uma função específica. Se a gente olhar para complexo de Édipo e tudo mais, mas vocês já viram isso. Mas, Ribamar, a relação que você fez de castração, superego e Estado, eu acho que tem que olhar muito por um viés comparativo, mas assim, em termos de fugir um pouco da expressividade exata das palavras. A castração colocada ali talvez seja uma castração, vamos dizer assim, emocional. Se a gente relacionar a estrutura do superego, a gente tem uma estrutura moral por trás. E se a gente pegar o que é colocado de comparação entre castração, superego e Estado, a gente tem um social envolvido naquilo. Então, social, quando eu estou falando isso, pode ser Estado opressor, da maneira que for, ou pode ser o próprio neoliberalismo. Isso daí é uma conversa que vai longe. Mas, assim, esses links que vocês fazem, eles são super importantes, porque eles levam para um outro movimento de debate. Já está nós estamos falando assim de comparações entre a castração, o superego e o Estado, de uma maneira extremamente evoluída. E o filme traz isso. O filme volto a dizer, para mim o filme está mostrando o que acontece quando a gente não cuida do sofrimento. Ele começa ali, ele se desenvolve ali, todo mundo falha, as pessoas falham, a sociedade falha, o Estado falha, tudo falha. Então, naquele momento específico, o caos, aquela hecatombe toda, aquela estrutura final, é aquele momento onde tudo falhou. E o próprio Coringa percebe isso. Eu acho que ali, quando o Abraão trouxe a respeito de psicopatologias, esquizofrenia, etc., a gente viu o nascimento de algo. A gente não consegue ainda nem determinar o que é. Pode ser algo uma psicopatia extremamente complexa, pode ser uma esquizofrenia. Se a gente for falar de Coringa de quadrinhos, a gente vai muito mais longe até, mas eu concordo 100%, é outro Coringa. E, assim, essas relações que vocês estão fazendo, do que vocês estão vendo na teoria, dentro de uma prática, e agora entrando no entretenimento, ela libera um potencial de discussão enorme em termos de como a psicanálise se comporta com o meio social. E esse construto aí que o Abraão trouxe, ele é muito rico do ponto de vista de discussão do cerne do ser. Assim, na minha visão, assim, o Coringa chegou num ponto que ele falou assim, tá, eu queria ser algo e eu já não sou. O que vocês querem que eu seja? E ele é só um reflexo da sociedade. Ele se colocou naquele ponto de dizer assim, me digam, falem, então eu vou ser. Eu sou um palhaço, sou um bufão, eu sou uma pessoa que precisa ser violento dentro de uma sociedade? Sejamos. Vamos em frente, então. Se entregou. Sabe? Então, fico muito feliz com a pergunta do Ribamar. Para mim, essa relação da castração do superego e do Estado, elas têm relações diferentes, mas importantes dentro de si. Castração emocional, superego moral e o Estado no nível social, seja Estado opressor ou Estado neoliberalismo, ou se a gente for mais longe falar de consumismo. Mas, assim, dentro da estrutura do filme, está se contando uma história sobre a desconstrução de como um ser humano ele tenta, e ele não consegue, seja lá de qual forma. Então, só para trazer um pouquinho mais de caldo para esse debate, e assim, vai longe, por mim, vai longe esse papo. E obrigado por estarem compartilhando isso. Eu que Obrigada, agradeço, Sandra. Sandra. Foi muito bom. Era justamente nessa direção mesmo que eu estava pensando, né? O Estado como um reforço do fracasso daqueles que realmente tão fora, né? Obrigada, Ribamar. Obrigada, Sandra, brilhantando aqui o nosso evento. Pessoal, já passou de 1 hora de evento, tem um monte de pessoas querendo falar, e eu não quero deixar de atendê-los, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem uma fala entre 1 minuto e meio, 2, porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ainda temos um sorteio para fazer. E já estamos com 1 hora e 15 de evento. Então, eu vou pedir para que vocês
tragam a sua fala um tempinho um pouquinho mais reduzido para a gente conseguir ouvir todo mundo, tá bom? Roger, por favor, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Eu tenho não tenho muito a acrescentar, porque praticamente tudo que foi pontuado foi realmente. Mas eu quero falar as minhas impressões. É claro que você vê o dinamismo da segunda tópica de Freud escrachado no filme, né? Dá para ver isso em todos os momentos. Mas eu posso dizer que esse filme eu vou pegar, não sei em quanto tempo, pretendo fazer os 3 anos só para demorar mais, porque de tão delicioso que é. Mas se nesses 3 anos, eu vou analisar esse filme, pode ter certeza disso. Legal. Fantástico, porque ele fala absolutamente de todos os tópicos da psicanálise. Ele é muito profundo. E eu, como antigo sinófilo, conheço muito bem a história do Joaquim Fênix, que eu acho que foi uma escolha pontual no filme. Quem conhece a história dele sabe que ele foi filho de um pai alcoólatra. Os pais faziam parte de uma seita chamada Filhos de Deus, que prezava relações sexuais, não importando a idade, tanto que o irmão foi abusado sexualmente. Então ele vem de um trauma, a vida dele, né? Ele fez um filme contando sobre a vida dele, mas era um filme que não era real e que foi extremamente polêmico. Então quando você vê um ator com a vida que ele teve, com os traumas que ele teve, e com tudo que ele viveu, fazendo o Coringa do jeito que é o Coringa, porque talvez ele tenha traumas até mais profundos que o personagem que ele interpretou, é maravilhoso a oportunidade de analisar isso. Uhum. Além da segunda tópica, eu vou concordar com o Rodrigo, com o André, com o Ribamar, que colocaram pontos incríveis, e na minha visão, lógico, como eu falei, todas as tópicas estão ali escrachadas no filme. Mas eu acho que a sublimação e a fantasia é o que mais me chamou a atenção. É realmente a discussão de que tudo que é a visão dele e que tudo que aconteceu ali pode ser realmente fruto de uma visão totalmente pessoal dele. Ali fica muito claro a fantasia como fuga, né? Fica bem claro isso. E aí, assim, a gente tem que analisar a fantasia como fuga e como todos os aspectos que tem. E não se aquilo foi real de verdade ou não. Né? Mas, assim, o que interessa pra gente realmente essa, é a visão dele, né? É a escuta da visão dele. Sim. Até porque, Roger, uma coisa que você falou agora muito bacana, não importa para nós se aconteceu ou não o abuso, se aconteceu ou não o homicídio, se aconteceu ou não o trauma. O que importa é se o analisando tem aquilo como verdade. E sobretudo, se ele sofre daquilo que ele está falando. Então, a gente não vai, o nosso trabalho não é investigativo para ver, mas será que isso aconteceu mesmo ou ele está fantasiando? Não importa se aconteceu ou não. Mesmo que ele esteja fantasiando, traz a dor. Né? Gostaríamos que tivesse 5 horas para falar mais sobre o filme, mas eu vou parar por aqui. Também, se der, me lembra, quem foi dos psicanalistas que falou nada mais real do que a fantasia? Eu não lembro mais. Quem eu foi quero falar só para terminar, uma frase do meu mestre de filosofia, que ele disse, eu nunca esqueci, sobre transtornos mentais. Aí eu falo assim, sobre graus de transtornos mentais. Eu conversando com ele sobre graus de transtornos mentais, ele falou assim, todo mundo tem transtorno mental. Se não tivesse, o mundo não era como é. E é verdade, Todos somos um pouco neuróticos, né? E um pouco da verdade de todas as estruturas, né? A gente passa por todas elas. Obrigada, Roger. Daniela, querida, Daniela Rodrigues, boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que todos os tópicos que eu coloquei aqui, que eu pontuei, foram falados hoje, e eu também já assisti há algum tempo o filme, amei o filme, o ator, o roteiro, a temática, me gerou vários gatilhos, né? E a gente estava falando sobre perturbação. Eu acho que ele perturba porque ele nos desconstrói, né? Desconstrói aquilo que a gente pensa. Então,
fica bem dividido, uns gostam, outros não, então... E também foi falado até no começo sobre sombra e luz, todos temos, né, sombra e luz, e aí desperta isso dentro da gente. Para mim também é um sintoma de esquizofrenia, até porque eu conheço pessoas, convivo com pessoas, e é um sintoma, a risada é um sintoma da esquizofrenia, então eu queria falar que não é só a doença que foi falada, que eu até esqueci o nome aí, mas também é um sintoma. E aí eu pontuei também que a gente também tem o estigma da doença mental, né? Isso é bem pontuado no filme. A gente tem muito medo de falar de doença mental, né? As pessoas meio que não gostam de falar, então eu acho que o filme ele pontua bastante isso, né? Então mostra a máscara humana, mostra a sombra da sociedade moderna, né? Então eu acho que quando a gente fala de luz e sombra também mostra isso. O arquétipo materno, que a mãe projeta no filho, então tem todo esse arquétipo, fala sobre depressão, transtorno alimentar, transtorno paranoide, transtorno obsessivo, então acho que ele engloba muita coisa, dá para trabalhar muita coisa nesse filme, né? Lógico, eu vejo a doença principal como a esquizofrenia, e me mexeu muito comigo, porque eu convivo com uma pessoa, então quando eu assisti um filme, despertou esse gatilho, né? Mexeu ali na dor, né? Então desperta na gente também. Então é muito bom. O filme é maravilhoso, igual o nosso colega anterior falou, tem como ficar 5, 6 horas falando sobre ele. Mas assim, foi o que eu busquei, o que eu consegui pontuar bastante, e não quero me estender porque tem mais gente aí para falar, tá bom? Tá joia, Dani, obrigada, querida. Nada. Grey? Pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou nova, sou da última turma, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, um pouco dos temas, não tão profundos, como eu já vi que alguns aqui têm. E o que eu gostaria de pontuar é uma coisa que ainda não foi falado, que eu vou trazer um pouco a sardinha ali para o meu lado, falando um pouquinho da psiquiatria e dessa conversa com a psicanálise, porque a psiquiatria é a minha futura área de atuação, então, como já estou com um pezinho ali, e eu entrei no curso de formação exatamente por acreditar que são duas formações que deveriam caminhar lado a lado, a psicanálise e a psiquiatria, eu acredito muito nisso, e o que me chamou a atenção é exatamente que nós temos ali um tratamento farmacológico nesse paciente, mas isso não supre o que ele precisa. E isso a gente vê a voz dele no momento que ele fala a frase que a Aline muito bem pontuou: você nunca me ouviu. Então a gente percebe que ele clama por algo que não está sendo dado em um medicamento. E isso eu já percebi já em vários plantões, em pacientes com crise, que você dá ali um medicamento, uma dose, para que ele fique calmo, mas aquilo não é o que ele quer. Ele quer mais que aquilo. Então, essa conversa, esse momento no filme, me chamou muita atenção, em que você diz assim, olha aí, precisa haver uma conversa, precisa, porque a psiquiatria não trabalha sozinho e a psicanálise também não vai conseguir fazer sozinha. E existe hoje muitas vertentes que a gente percebe que querem trabalhar separado, não querem misturar. E eu acho que o filme mostra muito bem que deveria ser visto em paralelo, porque assim a gente consegue fazer um tratamento completo. Era isso. Bacana, Grey. Obrigada, querida. E, de fato, é um atendimento multidisciplinar ali, né? Quando a gente vê que há necessidade de entrar com medicamento, manda para o psiquiatra, que é quem faz esse trabalho, quem vai medicar, quem vai fazer esse acompanhamento, e a psicoterapia, ou a análise, ou a terapia com o psicólogo, um acompanhamento ali para alguém que escute essa pessoa. O remédio não vai conseguir fazer isso. Muito bem pontuado pela Grey. Obrigada, querida. Anderson, pode falar, abre seu microfone. Anderson? Acho que você tem que abrir o microfone. Que? Oi. Abriu. Abriu. Oi, tudo bom? Boa noite a todos. Sou um neófito nesse primeiro curso. E a minha visão, o filme, tem visto em base teórica que eu vi de alguns colegas. Mas isso me chamou a atenção
que me marcou bastante no filme é essa parte da sociedade. Tá falhando o áudio do Anderson, né? É só para mim? Tá não. Anderson, tá falhando um pouquinho o seu falhando, áudio. Dani. Tá falhando. Está falhando. Deixa eu tocar Desculpa, aqui, Anderson, a gente não... Melhor agora? Parece que sim. Vamos lá. Tá. Seria mais rápido, então. Com relação ao filme, o que me chamou a atenção muito foi por exemplo, a sociedade nesse momento. O André falou do medo, e depois a Aline comenta não sabia que existia, e depois vem a parte social, como o André também comenta, o Brão também comentou, da sociedade aceitando ele após cometer os homicídios, né? Isso é reclamar. A principal isso aí. Entender o pertencimento dele acontece ali. Até então ele estava. Anderson, desculpa, querido, tá chegando todo picotado o seu áudio, Anderson. Não, vamos deixar. Desculpa, não tá dando para te ouvir. Eu vou pedir, vou passar a fila em diante, te chamo novamente no final, pode ser? Deixa, capaz. Desculpa, Anderson, não estava conseguindo mesmo. Se ele fechar a câmera, também ajuda. Deixa eu andar com a fila aqui, que a gente está com o horário apertado. Fecha o microfone, então, Anderson, por favor. Isso. Aline, pode falar, querida. Antes da Aline falar, eu só quero pontuar uma coisa que a Grey falou, que é bem interessante. Nós estamos com uma parceria com a psiquiatra, inclusive aqui na IPC, doutora Andréa Toledo. No próximo café do mês que vem, a doutora Andréa vai estar conversando com a gente, inclusive falando sobre essa questão que a Grey trouxe, né? Esse atendimento multidisciplinar ao paciente, ao nosso analisando. Essa importância de ter, sim, um médico quando há necessidade de entrar com medicamentos. Às vezes a gente percebe que aquela pessoa não vai só com a análise. E nós não temos como fazer esse trabalho, né? A gente não medica, a gente não faz esse tipo de atendimento. O que a gente pode é indicar um psicanalista, um psiquiatra para fazer esse atendimento, para dar a medicação, para fazer esse acompanhamento em paralelo com as sessões de análise que a gente vai fazer. Então, a gente vem no próximo café trazendo exatamente isso, esse atendimento multidisciplinar da psiquiatria com a psicanálise. Vai ser um evento bem bacana. Pessoal, vamos lá. Aline, pode abrir seu microfone, por favor? Oi, rapidinho agora. Eu queria falar em relação à antropologia, que ela deixa muito claro o poder do simbólico. E se a gente for ver, o que o Coringa é? Ele é um palhaço que deveria trazer o riso, mas que no fundo ele é triste. Então ele é um paradoxo da nossa sociedade. E eu queria só puxar também uma provocação, o quanto isso não faz parte de nós, e hoje em dia das redes sociais. Porque às vezes você está triste, você está mal, aí você vai lá, não, vou postar uma foto para dizer que eu estou bem, fazendo carinhas. Então, é mais ou menos o que eu queria deixar, é o poder do simbólico, o quanto a gente deve dar importância na análise desse poder. Exatamente. Obrigada. Muito bacana essa fala, Aline, e exatamente isso. Em algum momento ali que eu estava passando os slides, eu trouxe essa questão bem nesse sentido que você falou, o quanto nós estamos mostrando um sorriso falso nas redes sociais. O quanto nós também vivemos um pouco da fantasia, né? E às vezes a gente nem percebe. Entra no Instagram de todo mundo aqui, vê se tem alguma coisa ali de triste, de feio, né? Vê se você posta alguma coisa que não tá legal, que não tá bonito. Você vai fazer uma foto, você prepara o ambiente, talvez tá legal aqui, os meus livros, tá bonitinho. Por quê? Porque é uma fantasia, né? Na vida real não é bem aquilo. E a gente vai vivendo essa vida, muitas vezes a gente acredita naquilo que está postando, que tem aquela relação, que tem aquela vida, que come aquela comida, que vive aquela coisa fantasiosa para conseguir sobreviver e suportar, na verdade, uma realidade que é dura. Quantos de nós não fazemos isso, né? Obrigada, Aline. Sandra, pode abrir seu microfone, querida? Vamos lá, nosso tempo está estouradaço.
Pode falar, Sandra. Então, na verdade, eu queria mais falar sobre aquela parte do assassinato, né? Que teve algumas pessoas que levantou o fato dele, se ele de repente teve culpa ou não. No meu ponto de ver, aquela parte onde ele atira foi um momento de defesa dele, a primeira vez que ele conseguiu se impor em relação ao que o outro estava fazendo com ele, porque ele é sempre atacado. Ele nunca é visto e atacado. E naquele momento ele teve uma fúria. Então, ele teve aquele ímpeto de se defender pela primeira vez. Então, não é que ele não sentiu culpa ou que ele, de repente, não tenha se sentido mal, mas é que foi a forma que ele conseguiu de se mostrar na sociedade que ele também estava ali. Ele era um ser humano e ele também merecia respeito. Talvez não da forma que deveria ser o correto, mas naquela cabeça dele que tem um problema muito grande em toda a relação estrutural dele, foi a única forma que ele encontrou. E já estava ali a arma, então era uma coisa que estava à mão. Então ele acabou utilizando. E também queria deixar que eu não consegui colocar um nome no chat. Aí se tiver algum outro lugar que eu consiga colocar o nome do livro, para eu passar para o pessoal, que é interessante. Tá, no final aqui eu vou abrir. Tá bom, para vocês travada no meu celular. Obrigada. Tá. Eu que agradeço, Sandra. E legal a tua pontuação. Eu não quero falar demais aqui, porque a gente está com o tempo bem estourado, mas isso que a Sandra falou e o que muitos aqui falaram é que dá para a gente ver muito nitidamente a atuação do id, do ego e do superego, né? E nesse momento que a Sandra falou, não tem ego, não tem superego, ali é puro id. É puro id. Não existe lei, não existe norma, não existe conduta, não existe moral, não existe certo, não existe errado, não existe bom, não existe ruim. Existe só o desejo dele. Em outros momentos, vem o ego, onde ele está mais centrado. Em outros, vem o superego, que é aquela punição, quando ele mesmo se maltrata. A gente vê muito bem isso no filme. É um filme realmente para a gente ficar uma madrugada conversando, mas não dá, infelizmente, né, Roger? Vamos lá, André. André Luiz, pode falar, abre seu microfone. Ai, meu Deus. Boa noite a todos. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Como é que vocês estão recebendo o meu áudio? Legal. Tá legal. Então, dentro desse gancho aí do que a Daniele falou agora do id, dessa segunda tópica, eu estou no início da formação, da turma 14, eu observei um fator assim, bem interessante dentro do id, que é o fator da catexia. Pelo fato assim, de desde a infância ele concentrar muitos sintomas traumáticos que vêm acompanhando até a fase adulta, muita energia psíquica que se torna latente, ela é concentrada nas suas representações e os atos violentos, que é o fato dele matar e de agredir. Então, dentro dessa segunda tópica, o superego e o ego, parece que eles não conseguem acompanhar porque o id está em explosão completa ali. Isso torna um descontrole dentro da fase adulta e vem como se fosse uma erupção. O id toma forma de todas as pulsões ali, elas são demandadas na forma de energia latente. Isso eu observei assim que me deixou assim bem, como é que eu vou dizer, bem mais assim atento a esse fator da energia latente forte que preponderou muito nessa questão do descontrole e do fato dele, né, colocar isso assim de forma bem, vamos dizer assim, explosiva, né, em todos os seus atos. Não houve um controle nenhum devido a essa energia ser muito assim latente dentro dele. É só uma observação e obrigado aí por todos e pelos ganchos aí que foi dito. Fantástico, André. Obrigada. Tinha mais uma pessoa de mão levantada aqui, mas eu acho que baixou. Acho que o Sendo Anderson... assim... O Anderson... Era o Anderson? Então, a Mirna... e o Anderson depois... Anderson, eu vou pedir para a Mirna falar e depois tenta abrir seu microfone de novo, tá bom? Para a gente tentar te ouvir. Oi, Mirna. Gente, boa noite. Eu amo o filme, né? E assim, eu venho acompanhando a fala de todos, é bem importante cada fala. E assim, rápida. Há muito tempo eu vivia, tipo, no isolamento do meu eu.
Eu não me abria para muitas pessoas, não abria para ninguém. E a partir do momento que eu trabalhei com alunos especiais, já na fase adulta, como professora, foi uma espécie de libertação. Então, vivemos numa sociedade que é desequilibrada, que precisa ter um equilíbrio em tudo, até no riso. Porque, e o que é que vai dar esse equilíbrio? É você se abrir para fazer terapias, para te ajudar. E eu vou deixar um versículo que o coração alegre, ele formoseia o rosto, está em Provérbios. Então, eu sigo esse versículo para a minha vida diária, porque eu gosto de transmitir às pessoas o que elas, mais à frente, elas precisam entender, entendeu? Elas precisam voltar mais para o seu interior, precisam mais ver o que elas gostam e procurar equilibrar com terapias, com ajuda uns dos outros. Porque não vivemos numa sociedade, não somos sozinhos, né? Então, o que me ajudou muito foi quando eu trabalhei pessoalmente mesmo com alunos especiais, que era de todos os tipos. E eles me ensinaram, eu ia para ensinar, mas eu voltava com uma bagagem incrível, que tinha intelectual, tinha esquizofrênico. E o filme, ele me despertou muito naquela época antiga minha, e na época que eu trabalhei com eles, e na minha atualidade. Então, eu proponho às pessoas elas refletirem como é que estão o seu eu hoje, para que a gente não adoeça cada vez mais. Infelizmente, há uma sociedade doente ainda. Então, a gente precisa levar o despertamento às pessoas. É isso que o filme me deixou. Eu ia falar bem pouquinho, mas eu... Tá ótimo, querida, tá ótimo. É importante você Obrigada, gente. dividir aqui com a gente. Eu gostei muito da fala de cada um também. Obrigada, Mirna. Bom, Anderson, você quer tentar falar? Quer tentar abrir seu microfone? Vamos ver se dá certo? Como está agora? Vamos lá, pode falar. Serei breve. A minha abordagem, a pessoa já comentou praticamente tudo que tinha no filme, o qual eu me identifiquei, mas a minha abordagem fica muito interessante, me marcou muito e me fez refletir, depois do filme, várias horas até, com relação à sociedade, né, a necessidade de pertencimento, e como o filme retrata todos os aspectos cruéis da sociedade, né, com relação à exclusão dele, como isso aumenta o sofrimento dele, as patologias que ele tem, como aumenta o sofrimento, e com a máscara social, que até o Abraão comentou, eu achei interessantíssimo, e eu achei que me chamou muita atenção no filme, quando ele veste o personagem do Coringa, e ele é ovacionado pelas pessoas, como aquilo ali inclui ele novamente na sociedade, e traz uma, talvez, felicidade, né, para a vida dele. Então, está legitimando o ato dele, me parece assim, que legitima o ato dele dos homicídios, né, e traz para ele uma resolução dos conflitos dele naquele momento. É um filme muito impactante mesmo e deixa a gente horas pensando, né, se identificando com muitos pontos, conforme alguns colegas comentaram ali. Sim. E é uma gratidão. Estou grato pela companhia de todos aí e por todos os comentários que foram feitos aí, foi uma excelência. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Obrigada pela sua contribuição. Olga, eu vou abrir para a Olga e a gente encerra com o nosso sorteio, tá bom? Querida, é só rápido, eu gostaria só de ler uma crítica aqui que faz uma ponte com o que o Sandro falou sobre a sociedade. É pequena. Coringa é uma demonstração crua e visceral do perverso. O maior problema apresentado por ele não é a ideia de um maníaco ser enaltecido por seus atos violentos, mas sim pelo fato de sermos parte de uma sociedade tão doente e afundada na lama que o maníaco acaba sendo glorificado justamente por ser quem é. Bacana. Fechou com chave de ouro, Olga. Muito obrigada, querida. Pessoal, muito obrigada. Antes de vocês... Sorteio, Dani. Isso, oi. Só para finalizar a minha fala definitivamente, sei que a gente está sem tempo, mas para pegar o que a Olga falou.
como tem alunos aí, um exercício. Tentem a reassistir e apontar mecanismos de defesa. O filme é um show de mecanismos de defesa. Tem texto, tem fala, tem visual, tem uma série de coisas. Uma coisa que eu prestei atenção no cinema foi que muita gente estava rindo das situações. E muita gente estava perplexa pelas situações. Então, fica isso também como uma forma da gente pensar e elaborar como é que a gente está vendo as coisas. Por que tem gente rindo e por que tem gente sofrendo? Para os fãs de quadrinhos, as pessoas falam que o Coringa é a antítese do Batman, como se eles fossem opostos, contrários. Mas se pensarmos na segunda tópica do Freud, será que eles não seriam complementares? Será que eles existiriam um sem o outro? E para finalizar definitivamente, tem um livro muito legal chamado Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim. Depois a gente pode trocar aí nas mentorias, se não der para a gente trocar hoje, mas o livro pode ajudar bastante nessa concepção do simbólico que foi apontado aqui. E é isso. Obrigadão. Bacana. Para quem não conhece, o Sandro é docente aqui na IPC, ele é professor titular da turma 13 e vai estar sempre com a gente aqui no Cineminha, entende muito disso no Instagram dele. Se quiser abrir aqui o chat, deixa ali, Sandra, o nome do livro. Sandro, coloca ali o teu Instagram, onde as pessoas conseguem te achar. Ele faz essa coisa de críticas de filme direto no Instagram dele, filmes que podem e devem falar com você ou sobre você, né, Sandro? Exato. Então, muito bom. Coloca lá, tá? Ele é professor aqui na IPC, faz atendimentos também, né, de psicanálise. Vocês encontram o Sandro ali no site da IPC, ou vocês vão em análise. O Sandro faz parte da equipe docente, dos psicanalistas que atendem os alunos a um valor social. Então, procurem pelo Sandro, se vocês desejarem iniciar a análise aí também, um excelente profissional, parceiro nosso aqui da IPC. E agora vamos para o grande momento do sorteio. Ah lá, o chat está aberto, se vocês quiserem colocar a contribuição de vocês. Eu vou fazer aqui ao lado o sorteio, vou pegar todas as pessoas que fizeram a inscrição, 223 pessoas, pessoal, se inscreveram, olha que legal, participaram do sorteio. Fala com o Regis aí que nós vamos escrever 2 volumes no futuro sobre o Coringa. Tá bom, deixa eu compartilhar aqui o livro que vai ser sorteado, enquanto isso o programa vai fazendo o sorteio. Aí vou até torcer os dedos aqui, só não tem a caneca da EPC, todo mundo já ganha caneca. Você ganhou a do Radar já? Não tenho nenhuma. Não. Esquenta não, o EPC vai dar uma para cada um no final. Ah, é? Tô sabendo, não. O Radar nunca deu caneca ainda. Como e Tati, também tô contigo, eu não recebi nenhum. Não, pera lá, gente. A gente tem que assistir 10 do Radar, só que... É isso aí, 10 aulas do Radar, hein? O Radar já deu caneca sim. Aí, por que esse aqui tá aparecendo sem a Olga? Deixa eu deixar mais bonito. Vamos lá, né? É o Freud que tá orando aí, ó. Calma, Tati, vai chegar. É o EPC que vai dar uma caneca para cada um. Para cada um, né, Ribamar? Sei. Vocês só me colocam em apuro. Tati e eu não recebemos, não ganhamos. Pessoal, sorteio o livro, Compêndio da Psicanálise de Freud. Eu vou aqui abrir para ver quem é. Ó, vou sortear agora. 1, 2, 3 e... Já! Aê! Eu vou colocar o nome. Como é que eu faço para colocar isso aqui lá no coiso? Deixa eu ver se eu consigo printar. A ganhadora é a Thalita Cris Orlando. Será que a Thalita está aqui? Thalita é aluna da turma 14, aluna nova, nossa. Parabéns, Thalita. Parabéns. A gente tem seus dados aqui, tudo direitinho. Em breve esse livro vai estar chegando para você na sua casa. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem aqui para a gente tirar uma foto. Vou fechar o chat, porque senão vai ficar subindo umas conversinhas aqui e aí não aparecem as últimas fotos. Deixa eu pedir para fecharem o chat aqui, só para a gente tirar uma foto. Todo mundo abrindo a câmera. Um sorriso bem bonito. Todo mundo falando muito Coringa. Obrigada, gente. Estava ouvindo vocês. Ai, que felicidade de ter ganhado. Thalita tá aí. Parabéns, querida. Logo o livro está chegando aí para você. Obrigada. Vamos lá, todo mundo tirando uma foto, falando Coringa.
Eu tirei. Quem mais tirou? Normalmente Eu tirei a Renata, queridíssima, sempre tira umas fotos lindas, melhores que as minhas, porque normalmente eu. Pessoal, muito obrigada, adorei essa noite aqui com vocês. Obrigada, Sandro, pela presença, viu, pela contribuição, excelente sua fala, excelente sua participação. Um beijo para vocês, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por compartilhar. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.